Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e com suas famílias. Nesse momento difícil que a gente está passando, eu vou já de início pedir desculpa para vocês pelos barulhos, ruídos aqui de casa. Estou em casa junto com a minha família e os ruídos surgirão aqui com o barulho das pessoas, da cachorra, enfim, tá? Então vamos lá. Eu quero falar para vocês que hoje eu vou gravar para vocês algumas aulas de revisão dos nossos estudos. Tá legal? Eu mandei mensagem para vocês dizendo o seguinte, que na próxima aula, que é amanhã, hoje é segunda-feira, eu estou gravando na segunda-feira de manhã, amanhã, dia 14, eu vou disponibilizar para vocês uma atividade valendo como complementação da nota, junto com as atividades que vocês já desenvolveram, que desenvolveram à distância pelo portal e que desenvolveram em sala de aula também. Nós tivemos algumas atividades em sala de aula. Então, essas atividades em sala de aula, as atividades à distância e esta atividade que eu vou passar para vocês pelo portal vão compor a nota do primeiro bimestre, tá bom? Então vamos lá. Esta atividade que vai complementar a nota de vocês, ela englobará toda a matéria vista no primeiro bimestre até direitos sociais. Eu deixei direitos de nacionalidade para o próximo bimestre para ficar mais equilibrado a divisão de conteúdo, né? Para não ficar muita coisa no primeiro bimestre e pouca coisa no segundo bimestre, tá bom? Então hoje nós vamos fazer uma revisão, vamos começar uma revisão através desse primeiro bloco da matéria vista no primeiro bimestre até direitos sociais. E nós vamos começar relembrando algumas características dos direitos fundamentais, tá ok? Então vamos a elas. Nós vimos que os direitos e garantias fundamentais não estão localizados apenas no título 2 da Constituição, mas estão espalhados por toda a Constituição. Não é verdade? Lá no título 2 nós temos ele dividido em direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Tá? Mas repetindo, os direitos fundamentais não se encontram apenas nessa parte da Constituição, nesse título 2. Ele se encontra distribuído por toda a Constituição e mais do que isso, ele se encontra também em tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, como a gente já viu lá no artigo 5º da Constituição, onde está dizendo o seguinte no parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Tá certo? Então, nós temos aí os direitos fundamentais amplamente amparados na Constituição e em tratados internacionais de direitos humanos. Muito bem. Como marco histórico principal, nós temos a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que incorporou a Constituição da França pós-Revolução Francesa. Então, o grande marco dos direitos fundamentais é a Revolução Francesa e essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Mas nós temos outros eventos históricos, outros momentos da história em que os direitos fundamentais tiveram importância, né? Surgiram com presença, com importância, principalmente na história do direito constitucional, na história da luta contra o absolutismo, como a gente já estudou lá em ciência política. Vamos lembrar aqui da Magna Carta de 1215, onde está previsto lá o princípio da legalidade e um esboço do que é o habeas corpus, uma das nossas garantias fundamentais na nossa Constituição. Muito bem? Bom, quais são as características principais dos direitos e garantias fundamentais? Uma delas está presente nisso que eu acabei de falar para vocês, na historicidade. Então, a primeira característica que a gente estuda dos direitos fundamentais é a historicidade, que significa que os direitos fundamentais surgem e se aperfeiçoam no decorrer da história, conforme a humanidade evolui, conforme os estados evoluem na proteção dos direitos das pessoas
e na proteção da evolução da sociedade e das pessoas de uma maneira geral. Tá? Então, essa historicidade é a primeira característica. Outra característica é a universalidade. O que significa a universalidade? Significa que os direitos e garantias fundamentais são direitos que amparam a todos de uma forma universal e, mais do que isso, a universalidade também exige a existência de um núcleo mínimo de direitos fundamentais a amparar o cidadão, né, a amparar as pessoas de um determinado Estado. E esta exigência é uma exigência internacional, é uma pressão internacional exercida pelos Estados estrangeiros sobre outros Estados para que todos, de uma maneira geral, mantenham um núcleo mínimo de direitos fundamentais de proteção das pessoas. Muito bem. A terceira característica é a limitabilidade, que significa que os direitos fundamentais são limitados. Eles não são absolutos. Nós vimos em sala de aula que nem o direito à vida é absoluto. Nós temos a relativização do direito à vida, por exemplo, quando o Código Penal permite o aborto, ou quando a Constituição Federal permite a pena de morte em casos de crime de guerra. Né? Então nós temos esta relativização. E essa relativização ela vai encontrar, inclusive, uma limitação que pode ser imposta pela legislação infraconstitucional. Nós vimos que a legislação infraconstitucional pode limitar os direitos fundamentais e o faz com bastante frequência. Né? É lógico que precisa haver, para que isso ocorra, algumas condições. Né? Vamos relembrar essas condições? Então, a primeira condição para que haja uma limitação dos direitos fundamentais é a adequação. Quando eu tenho uma legislação que limita o direito fundamental, ela deve buscar a promoção de um outro bem jurídico social, que seja a segurança, que seja a saúde. Então, por exemplo, se nós chegarmos a termos neste momento de pandemia, uma limitação da liberdade de ir e vir, da livre iniciativa, que nós já temos com o fechamento de comércio, nós precisamos que a medida seja adequada ao seu fim. Né? Que a medida seja adequada, por exemplo, a conter o crescimento da contaminação pelo coronavírus. Né? Isso se chama adequação. Então, é preciso que a restrição seja imposta com o objetivo de um benefício e que esta restrição seja adequada para atingir este benefício, para atingir este objetivo. Tá legal? A outra medida é a necessidade. Outro critério a ser utilizado na limitação de direitos fundamentais é a necessidade. É preciso que seja necessária a medida, necessária a limitação dos direitos fundamentais. Se houver outro meio menos gravoso, esse deve ser preferido, né, em relação ao outro que traga uma limitação maior. Tá? Então é preciso que esta limitação seja necessária. Muito bem, vamos lembrar daquele exemplo que eu dei para vocês, em que se eletrifica uma estátua, um monumento público, para se evitar que esse monumento público seja alvo de pichação. Ora, é necessário realmente que isto se imponha para que se objetive a proteção desse monumento? Né? Me parece que não. Né? Outro critério utilizado é a proporcionalidade em sentido estrito. O que significa proporcionalidade em sentido estrito? Significa que o grau de satisfação deve ser maior do que o grau de afetação. Como assim? É preciso que a medida imposta traga um benefício, a medida de limitação de direitos fundamentais traga um benefício maior do que o prejuízo causado por esta limitação. Ok? Então são esses os critérios que se devem levar em consideração quando se busca a limitação de direitos fundamentais pelo ordenamento, seja ele constitucional ou infraconstitucional. Vamos lembrar aqui que é cláusula pétrea
né, previsto no artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, a abolição de direitos fundamentais, né? Lá fala em direitos individuais e coletivos, mas a doutrina e a jurisprudência amplamente entende que o legislador, o constituinte originário, disse menos do que quis dizer. Então, na realidade, ali a proteção não é apenas de direitos individuais e coletivos, mas de direitos fundamentais de uma forma geral, tá? Então, vamos lembrar da cláusula pétrea. Então, não é possível com nenhuma medida, nem alteração da Constituição, nenhuma emenda à Constituição que vá no sentido de abolir direitos fundamentais, tá bom? Mas a limitação dos direitos fundamentais, ou a limitabilidade, que significa que eles não são absolutos, ela se verifica também na colisão entre direitos fundamentais. Entre direitos ou grupos de direitos fundamentais. Nós vimos que para que haja uma solução nos casos concretos, em que há litígios onde se tem direitos fundamentais em jogo, direitos fundamentais de um lado, direitos fundamentais de outro, é princípio que se utilize da técnica da ponderação, né? Na resolução comum de um litígio, você tem os fatos, a previsão legal e a aplicação, a subsunção dos fatos à previsão legal e, portanto, o resultado. No caso da colisão de direitos fundamentais, que tem uma natureza principiológica, uma natureza axiológica de sentido, de valor, é muito mais complexo se fazer esse choque entre as pretensões, a pretensão resistida das partes, né? Então, se nós temos aí duas partes alegando a violação de direitos fundamentais em um litígio, é preciso fazer essa técnica da ponderação, que é fazer testes simultâneos de concessões, onde se abre, se relativiza o direito fundamental de um lado, de outro, e fazendo experimentações para se ver de que forma se pode solucionar esse litígio com o menor prejuízo a ambos os grupos de direitos fundamentais em colisão. Tá legal? Vamos lembrar aqui daquele caso do pregador religioso que aos domingos de manhã ligava a sua aparelhagem de som e fazia pregações, e isso feria aí os direitos fundamentais das pessoas que residiam naquela localidade, que portanto se sentiam incomodadas no seu descanso, no seu lazer, na sua intimidade. Ao mesmo tempo, nós tínhamos ali o pregador religioso, exercendo também direitos fundamentais, o direito de crença, o direito de manifestação. Então, como é que se faz, como é que se compõe, como é que se resolve esse litígio, essa colisão? É preciso que haja essa concessão recíproca, e nesse exemplo que eu estou dando para vocês, o resultado, a solução encontrada pelo julgador foi no sentido de permitir a pregação religiosa, mas a partir de um determinado horário mais tardio. Em vez de começar às 7 da manhã, como ele começava, era a partir das 10 da manhã, então ele fazia sua pregação religiosa dentro de um determinado período. Tá certo? Com isso, preservou-se o direito de manifestação, o direito de crença e também o direito à privacidade, ao descanso, ao lazer das pessoas que residiam naquela localidade. Isso é a ponderação, isso é a utilização da técnica da ponderação, tá bom? Muito bem. Além disso, nós vimos também que a abrangência dos direitos fundamentais, voltando um pouquinho aqui, nós só falamos da limitabilidade, agora temos as outras características. Então nós falamos da historicidade, universalidade e limitabilidade. Dentro da limitabilidade eu falei para vocês da limitabilidade, da limitação pelo legislador infraconstitucional e da colisão de direitos fundamentais. Muito bem? Então agora nós vamos falar da irrenunciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade dos direitos fundamentais. Então os direitos fundamentais, eles são irrenunciáveis, eles são inalienáveis e eles são imprescritíveis. Ora, isso não significa necessariamente
que um determinado direito a uma determinada propriedade é irrenunciável. Por exemplo, direito à propriedade é um direito fundamental. Eu posso renunciar a uma propriedade? Posso, mas eu não renuncio ao direito à propriedade. Eu continuo mantendo comigo este direito à propriedade, eu posso ter outras propriedades. E assim é também com a inalienabilidade e com a imprescritibilidade, tá bom? E aí nós terminamos então as características dos direitos fundamentais. E vamos falar da abrangência, então, dos direitos fundamentais. Quem são os titulares dos direitos fundamentais? O artigo 5º, no seu caput, ele diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Olha só, então o caput do artigo 5º, ele diz que os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Mas nós vimos já que nem só esses, não são só essas pessoas, não são só os brasileiros e os estrangeiros residentes no país que são titulares de direitos fundamentais. Nós vimos que todas as pessoas em território brasileiro, sejam estrangeiros residentes ou não, são titulares de direitos fundamentais. Além disso, as pessoas jurídicas são titulares de direitos fundamentais. Tá bom? Vamos lá, então. Com relação à aplicação das normas definidoras dos direitos fundamentais. A gente estudou em eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais que nem todas as normas têm aplicabilidade imediata e eficácia plena, não é verdade? E com vários dispositivos dos direitos fundamentais tem essa característica, né? Especialmente os direitos previstos no artigo 6º, que são os direitos sociais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Evidentemente que não basta esta previsão na Constituição Federal para que esses direitos se materializem. Não é verdade? É preciso que haja uma ação do Poder Executivo implementando políticas através de legislação infraconstitucional para que esses direitos se realizem. Tá certo? Então, na verdade, no artigo 6º nós temos uma clara norma de aplicabilidade imediata e eficácia limitada. Mas o artigo 5º, no seu parágrafo 1º, diz o seguinte: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que significa isso? Ora, professor, mas não são todas as normas que têm aplicabilidade imediata. Aí que está. A aplicação imediata e aplicação e aplicabilidade imediata são conceitos distintos. A aplicação significa que os direitos fundamentais eles devem ser aplicados na maior medida possível aos casos concretos. Tá ok? Então, nós temos... pessoal, só um instantinho aqui, que está passando um carro de som aqui, dizendo para a gente ficar em casa, né? Muito bem. Só um minutinho, está passando, tocando uma musiquinha. Olha lá. Então, continuando aqui, ele já passou, já está um pouquinho mais longe. Então, o que significa, o que quer dizer esse parágrafo 1º do artigo 5º, quando ele diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata? Significa que o aplicador do direito deve, na maior medida possível, aplicar a previsão constitucional aos casos concretos, tá bom? E para isso, inclusive, nós temos remédios constitucionais. Vamos lembrar aí do mandado de injunção, não é verdade? Quando a gente tem uma previsão constitucional, um direito fundamental previsto na Constituição, que não se materializa pela ausência pela falta de uma lei infraconstitucional, um dos remédios, o remédio constitucional à disposição das pessoas prejudicadas pela ausência dessa lei infraconstitucional é o mandado de injunção. Muito bem?
Então, continuando aqui, nós vimos também que os direitos fundamentais, eles podem ter eficácia horizontal, vejam só. Nem todos os países admitem isso. Tá? E o que significa eficácia horizontal? Significa que os direitos fundamentais, eles não são aplicados apenas entre Estado e o seu povo. Né? Então não tem apenas o movimento vertical do poder do Estado para o povo, mas é possível que haja a aplicação entre particulares, de povo para povo. Por isso se faz essa nomenclatura de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, em contraposição à eficácia vertical de direitos fundamentais entre Estado e povo. Tá legal? Mas nem todos os países admitem esta eficácia horizontal. Nós vimos aqui que tem 3 teorias. Tem a teoria da ineficácia horizontal, ou seja, que os direitos fundamentais não se aplicam entre particulares, nas relações estabelecidas entre particulares. Nós temos, em um exemplo clássico, os Estados Unidos. Nós temos a teoria da eficácia horizontal indireta, que exige para a aplicação de direitos fundamentais entre particulares a existência de legislação infraconstitucional. E nós temos a teoria da eficácia horizontal direta, que é aquela que não exige para a incidência dos direitos fundamentais nas relações entre particulares a existência de uma lei específica nesse sentido, tá bom? O Brasil tem, juntamente com outros países como a Espanha, tem adotado essa teoria da eficácia direta dos direitos fundamentais. Gente, nós ficamos por aqui então com esse primeiro bloco, tratando deste primeiro plano de aula. Ficou um pouquinho longo, mas espero reduzir aqui os próximos, tá bom? É que esse assunto é bastante amplo mesmo, tá bom? Até daqui a pouco.